Você acompanha no programa Rádio Verde Sustentável, realizado pela Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde. Neste sábado, dia 1º de maio, às 15 horas, com o tema Bem-Estar Animal. Apresentação: Cris Moraes, vereador em Canoas e vice-presidente estadual do Partido Verde RS. Participações: Nicole Bittencourt Rocha, advogada, mestranda em Sociologia do Direito e especialista em Direito Animal pela Escola de Magistratura Federal do Paraná, pesquisadora no Grupo de Pesquisas em Direito Animal da Universidade Federal de Santa Maria e autora de um dos capítulos do livro Direito Animal: Novos Rumos para uma Nova Década. Gabriel Gonçalves, secretário dos Direitos dos Animais e coautor da primeira lei do fim das carroças em Canoas, Rio Grande do Sul. Técnico e químico ambiental, graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária. E Grace Medina, vereadora em Sapiranga, Rio Grande do Sul, protetora e voluntária da causa animal há 16 anos. Neste sábado, às 15 horas, na Rádio Metrópole AM 1570 e acompanhe também online no site radiometrópoleam.com.br e no Facebook, através das fanpages Rádio Metrópole AM, Fundação Verde, Partido Verde RS e Partido Verde 43, e também no YouTube da Fundação Verde. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes da Rádio Metrópole, internautas que nos acompanham aí pela rede mundial de computadores. Boa tarde muito especial a todos os trabalhadores que hoje, além de comemorar, né, o Dia do Trabalhador, ainda estão aí com lutas constantes por mais conquistas de direitos trabalhistas, pelo cumprimento dos direitos trabalhistas que já existem e buscando, né, mesmo que pareça um absurdo, buscando por mais postos de trabalho, né? Este é um programa da Rádio Verde Sustentável, patrocinado pela Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde. São agora exatamente 15 horas, 26 graus aqui na cidade de Cachoeirinha. Estamos aqui hoje para falar sobre política pública de bem-estar animal e direito dos animais. Sabemos que não há mais como negar que, diante dos avanços científicos, os animais não humanos também são seres vivos dotados de consciência e de capacidade de sentir e de sofrer, não podendo, por essas razões, continuar a ser tratado como coisas ou seres inanimados, insuscetíveis de sofrimento físico e psíquico. E por isso, cada vez mais surgem pessoas como as que vamos entrevistar hoje aqui na nossa Rádio Verde Sustentável. Sabemos também que aos municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, conforme prescreve a Constituição de 1988, e em conjunto com a União e os Estados, proteger o meio ambiente e preservar a fauna, como diz também a nossa querida CF, né? Somado a isso, a política de desenvolvimento urbano a ser executado pelo poder público municipal deve considerar não somente o pleno desenvolvimento das funções sociais da sociedade, como também a garantia de bem-estar de todos os seus habitantes, humanos e não humanos, como prescreve o artigo 182 da Constituição Federal. Por isso que hoje nós vamos entrevistar aqui pessoas abnegadas, pessoas dedicadas ao Executivo Municipal, ao Legislativo Municipal e ao Direito. Eu quero chamar aqui primeiro para fazer a sua participação conosco aqui, que vai fazer a sua apresentação e já vai colocar para nós aqui o que ele entende, né, de política de bem-estar animal, que é o nosso amigo Gabriel Gonçalves, que é secretário de Direitos dos Animais lá na cidade de Canoas, coautor da primeira lei que previu o fim gradativo e irreversível das carroças na cidade de Canoas. Além disso, é técnico e químico ambiental e graduando em Engenharia Ambiental
e sanitária. Gabriel Gonçalves, quero te ouvir aí, meu amigo. Boa tarde, Cris. Boa tarde a vereadora Grace, que está aqui também. Agradecer a oportunidade aí da Herbert Daniel e do Partido Verde de estar aqui hoje com vocês. E hoje, dia 1º de maio, né, um dia especial para todos os trabalhadores e trabalhadoras, e estamos aqui lutando na cidade de Canoas por uma cidade, um estado e um país melhor para nós e para os animais, né, vereadora? É verdade. Gabriel, estamos aqui também com a vereadora Grace Medina, que é vereadora parlamentar lá na cidade de Sapiranga e protetora voluntária da causa animal há nada mais, nada menos que 16 anos. Vou deixar esse espaço aqui também, Grace, para tu te apresentar aí, para a gente então iniciar a nossa rodada aí de discussão. Estamos aqui, notem que nós estamos aqui com as duas vertentes mais importantes, né, da aplicação e da construção da política. O executivo, na pessoa do Gabriel Gonçalves, e o parlamento, né, o legislativo, na pessoa da vereadora Grace Medina. Boa tarde, pessoal. Todos que estão nos ouvindo, nos assistindo através da internet também. Eu sou a Grace Medina. Atualmente estou vereadora na cidade de Sapiranga, primeiro mandato. Como foi mencionado, sou protetora dos animais, atuo aqui no município há cerca de 16 anos, né, e pela primeira vez aí representando os animais também dentro da Casa Legislativa aqui do município. Gostaria de desejar um feliz Dia do Trabalhador a todos, né, acho que hoje é um dia simbólico de muita luta, né, e como os colegas já mencionaram, em busca dos direitos do trabalhador. Então, meu parabéns a todos e muito obrigada pelo convite aí para participar dessa conversa. Nós ainda vamos ter aqui a participação da doutora Nicole. Nós vamos deixar a doutora Nicole agora para um segundo momento aqui nesta primeira parte do programa. E eu queria que o Gabriel trouxesse para nós, Gabriel Gonçalves, trouxesse para nós aqui o que nós temos de política de bem-estar animal aí na cidade de Canoas, né? Tu que hoje estás à frente da Secretaria de Direitos dos Animais da SEDA Canoas. Então, estamos de volta, né, aonde a gente iniciou. Eu já fui secretário aqui no município de Canoas no ano de 2016, né? Então nós demos continuidade no trabalho que já existia na cidade. O meu antecessor foi esse entrevistador que vos fala aí, Cris, que iniciou a política de bem-estar animal em Canoas, junto com o nosso ex e atual prefeito Jário Jorge. E hoje nós fomos convidados a participar mais uma vez desse grande projeto que é a Secretaria Extraordinária dos Direitos dos Animais, né? Então, desde o ano passado, nós iniciamos a confecção de um plano de governo para os animais na cidade de Canoas. Tive o prazer de ser coordenador do plano de governo no macro e sempre fazendo aquele lobbying positivo para a causa animal, né? Então, nós conseguimos colocar alguns projetos. Do exemplo seria o geoprocessamento dos animais comunitários, aonde eles vivem e quem os cuida na cidade de Canoas. Então nós começamos a desenhar para saber quem são, quantos são e como estão. Paralelo a isso, nós começamos a construir um plano municipal de castração. E por que um plano municipal de castração? Isso era uma ideia que nós tivemos lá no ano de 2018, o Cris deve lembrar, que nós precisamos sim deixar algo da cidade de Canoas, porque nós, humanos, nesses cargos, o vereador, deputado, prefeito, enfim, nós somos passageiros, os animais que ficam, né? Então nós precisamos projetar algo consistente, uma política de verdade de castração para esses animais, o controle ético populacional. Então nós construímos, já lançamos agora no mês passado, aliás, mês passado não, acabou, mês passado, abril, o Plano Municipal de Castração, onde é dividido em 5 projetos, que não sei se eu posso falar agora ou a gente vai falando depois, mas nós temos 5 projetos dentro desse macro projeto que é o Plano Municipal de Castração.
E também nós estamos mapeando as pessoas que utilizam da carroça como meio de trabalho, né? Nós queremos pôr um fim nisso, mas sem fazer aquela avalanche social que seria se nós tirássemos da noite para o dia não teríamos onde botar os cavalos, né? Nós vivemos uma cidade aqui com 400 mil habitantes, projetamos que tenham em torno de 300 cavalos que hoje são utilizados nas carroças. Então, tu imaginas quantas pessoas estariam à mercê da questão social. É lógico, eu como ativista da causa animal, amante dos cavalos, eu preciso pensar nos cavalos. Mas como tu é um gestor público, precisa sim pensar no macro, precisa pensar nos problemas que trarão para a cidade. Nós vamos ter, Gabriel, nós vamos ter uma segunda parte aqui de participação que a gente vai... Gabriel, me ouve, não? Ouço. Nós vamos ter aqui, Gabriel, uma segunda parte que vai tratar especificamente dos cavalos. Então, se tu pudesse trazer o programa esse de castração que tu dissesse, que está implementando na cidade, eu sei que são... É um programa guarda-chuva com várias etapas, né? Se tu pudesse explicar aqui, porque mesmo a gente explicando e acompanhando as tuas redes ali, às vezes falta alguma informação, né? As pessoas estão aqui, estão bem atentas, bem curiosas para saber como é que vocês pretendem implementar esse programa. Perfeito. No dia de hoje, dia 1º de maio, né, eu estou aqui agora na secretaria. Hoje nós começamos cedo, às 7h30 da manhã, fazendo um mutirão de castração, que seria um desses programas do macro, do Plano Municipal de Castração, que seria o sábado da castração. Esse sábado da castração vai ser destinado a um sábado por mês, onde nós iremos fazer castrações nas pessoas aqui da cidade de Canoas. Hoje, Cris e vereadora Grace, nós estamos terminando as 54. Ficamos sem volume do Gabriel. Gabriel que falava ali sobre como é que está se dando o programa de castração lá na cidade de Canoas. Não sei se já voltamos com ele, Adriano. Ele travou. Então, o Gabriel deu uma travada lá. Eu quero fazer aqui esse bate-bola. Voltou? Voltou. Temos isso na internet, né, Gabriel? Deu uma travada aí. Retornou agora. Pode voltar ali do início do... Nós estamos finalizando hoje, por volta das 17 horas, as primeiras 54 castrações de um dos programas que é chamado Sábado da Castração. Hoje nós vamos terminar de castrar 54 gatos machos e fêmeas para são de colônias de gatos, de protetoras aqui da cidade. Então hoje nós estamos dando pontapé. No dia 1º de maio, estamos aqui hoje trabalhando para que esse plano de castração, que lá no final do ano prevê 3.000 castrações, se tome corpo e que seja concluído com êxito, né? E no dia de segunda-feira, agora, depois de amanhã, nós vamos fazer as primeiras castrações do programa Castração Taon. Esse programa Castração Taon tem uma coisa muito, muito curiosa. O que aconteceu? Nós anunciamos que num determinado dia iria abrir as inscrições. Nessas inscrições seriam oferecidas 200 inscrições, né? E em 8 minutos se foi preenchidas as 200 castrações, e amanhã nós iniciamos com 15, amanhã não, no caso segunda-feira, nós iniciamos com as primeiras 15 castrações dessas 200, né? Então nós temos aqui o programa Castração Taon. Agora eu travei. Agora travou todo mundo ali. Não estamos ouvindo o Gabriel, está no ar então. Estamos com um problema de conexão com o Gabriel Gonçalves. Quero ver se a vereadora Grace me ouve, vereadora.
Sim, tô te ouvindo. Vereadora, eu queria que a senhora trouxesse para nós, então, aí um pouco da sua história, né? São 16 anos de proteção aos animais na sua cidade e como chegamos aí nesse mandato na cidade de Sapiranga. Acredito eu que seja o primeiro mandato da causa animal, né? Focado único e exclusivamente na causa animal, como é o seu aí na cidade. Pode trazer isso para nós, por favor? Claro, exatamente. A primeira vez que teve um candidato que realmente represente a causa animal em Sapiranga, nunca houve sequer um candidato, né? Só aquelas candidaturas que a gente já conhece, né? Vou também cuidar dos animais e ponto. Então, sim, é o primeiro mandato dedicado à causa animal e isso nos trouxe muita dificuldade em Sapiranga. Eu comecei a... Era um canil municipal, e eu venho acompanhando esse canil desde 2007, né? Então era um local bem complicado. Sapiranga não tinha nenhum tipo de política pública de bem-estar animal, nada, né? E com o passar do tempo a proteção animal foi se unindo, né? Sempre com muita dificuldade para chegar até o executivo, para requerer alguma coisa. Mas a gente foi aos pouquinhos, né, tendo aí conquistas para os animais aqui de Sapiranga. Nós temos um projeto de castração já para a comunidade, que acontece desde 2016, 2017, mais ou menos. Funcionando. Então já foi um avanço muito grande, que foi uma conquista totalmente da proteção animal. Né? Em 2015 a gente iniciou protestos, né? Era tudo muito à base de briga realmente, assim, porque ninguém nos representava, a gente não conseguia ter conversação com nenhum político, com nenhum vereador, com um prefeito, nada, a gente nunca conseguiu isso. Então a proteção realmente começou a se unir, né? Depois disso, em 2016 iniciaram as castrações aqui pelo município. 2017, 2018 começou-se a discutir a questão da proibição da atração animal também, né? Mas com muito pouco espaço para que a gente fosse pelo menos ouvido, né? Isso era muito difícil. E no início do ano passado a gente teve aqui alguns problemas com troca de equipe do pessoal que trabalhava nesse centro, e foi onde realmente a proteção animal percebeu que precisaria se unir aí para ter um representante político, né, para que as coisas, para que a gente veja a mudança, né, sempre tem que ser a base de muita briga, né. E então foi aí no começo de 2020 a gente conversamos, né, e começamos a buscar um nome para concorrer dentro da proteção animal, e acabou que hoje estou aqui, sou vereadora de Sapiranga. E tem sido para mim assim esses meses de mandato já bem diferentes. Vejo algumas mudanças sendo feitas sem precisar de tanta briga como a gente tinha que ter até aqui, né? Tem conversa, obviamente tem espaço, né, para levar essas demandas, para ouvir o que a proteção animal precisa, o que os animais de Sapiranga precisam. E consigo transitar aí entre legislativo e executivo levando essas demandas, né? Então, já vejo aí, são 4 meses de mandato, que eu já vejo um posicionamento diferente aqui do executivo de Sapiranga, felizmente. Não é uma coisa fácil, né, doutora vereadora Grace? Né? Não é uma coisa fácil, ser vereador numa cidade assim, ainda mais vereador da causa animal, né, que é uma coisa bastante novo, relativamente novo, né, em que pese a gente fale em direitos dos animais aí desde sempre, né, mas é novo, né, a gente vê alguém na Câmara dos Vereadores protegendo o cachorrinho, o gatinho, o cavalo. Às vezes as pessoas são até estigmatizadas, né, por conta disso. Mas a gente falando em muito, direito, muito, né, vereadora Grace, a gente falando em legislativo, que é a produção, é a casa onde se cria as leis, eu queria chamar aqui a doutora
Nicole Bittencourt, que é advogada, mestranda em Sociologia de Direito, especialista em Direito Animal pela Escola da Magistratura Federal do Paraná, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Direito Animal da Universidade Federal de Santa Maria e autora de um dos capítulos do livro, que está saindo do forno aí, quentinho agora, Direito Animal, Novos Rumos para uma Nova Década. Doutora Nicole Bittencourt, queria que a senhora trouxesse para nós aí, se apresentasse, doutora Nicole, e trouxesse para nós aí a sua percepção a respeito desse avanço da legislação e o que vem sendo construído, né, no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, outros estados da federação aqui também, e na cidade de Canoas, que é a cidade onde a senhora mora, né, doutora? Bom, boa tarde, Cris. Boa tarde para quem nos assiste e também para quem nos escuta. Cris, o que nós temos hoje, desde a Constituição de 1988, né, ficou bem claro ali que a vedação à crueldade animal é realmente um compromisso, uma responsabilidade do Estado e da coletividade, né, do poder público e da coletividade. Então, é atuando em conjunto que nós vamos conseguir essa efetividade. E aí também nós temos a Lei de Crimes Ambientais, né, que recentemente foi alterada até pela Lei Sanção, para quem está inteirado aí do assunto, né? Teve a Lei Sanção que modificou a Lei de Crimes Ambientais, precisamente o artigo 32, que é o que fala sobre os maus tratos, né? E aí no Rio Grande do Sul nós também temos o Código de Proteção, tanto proteção ambiental quanto proteção animal. E em Canoas nós temos uma lei recente de 2018, se não me engano, foi a alteração legislativa sobre as carroças, né, Cristiano, que foi a lei até que o Gabriel Gonçalves, o secretário Gabriel Gonçalves, participou na confecção. Ela foi alterada em 2018, reduzindo o prazo, né, das carroças, e aí colocou então um prazo de 8 anos, foi reduzido para 2. E aí hoje é o que nós temos em Canoas de mais novo, de mais atual, é realmente essa lei, que é a Lei 6164, que fala sobre a questão dos veículos de tração animal, e acredito que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Mas é para demonstrar a importância do tema e também como ele vem evoluindo ainda aqui a passos largos, né? Porque a gente percebe que tem ainda uma resistência, tem resistência da população, tem resistência até mesmo das casas legislativas, muitas vezes, né, que é como tu falaste há pouco tempo, sobre alguns colegas, alguns pares, falarem, é o vereador do cachorrinho, é a vereadora do gatinho, né, como se a atuação legislativa do protetor animal fosse apenas isso, né, se restringisse à proteção animal e não pudesse ampliar o seu espectro e conseguir outras pautas também. Então, acredito que nós estamos evoluindo, nós não estamos mais no estado cego em questão ambiental e de proteção animal, e espero que essa construção seja cada dia mais construída realmente de forma a modificar o que nós temos hoje, né? Nós ainda temos muitas coisas para serem resolvidas, debatidas e avaliadas no âmbito legislativo. Né? Bom, nós estamos enfrentando aqui alguns problemas técnicos, né? A imagem, vocês estão vendo aí, a minha imagem pelo menos não está em movimento, ainda bem que eu parei olhando para a câmera, né? Então, isso foi importante, foi estratégico. Para nós, tem que consultar aqui o pessoal da produção, a gente ainda tem mais 5 minutos antes do comercial, né? Estava na minha programação aqui o Gabriel voltasse agora, mas o programa de castração lá no município de Canoas, né, que é um programa municipal de castração, justamente para que não seja uma política de governo, né, seja uma política de Estado. Então, há um compromisso assumido com os próximos governos na cidade de Canoas, independente de quem seja, que esse programa de castração ele permaneça, para que nós consigamos, vereadora Grace e doutora Nicole, para que nós consigamos chegar um dia aí a um controle populacional ético, né, de cães e gatos, claro, né, e consigamos tornar, sim, a cidade de Canoas, a cidade de Sapiranga, o estado do Rio Grande do Sul,
em um lugar melhor para nós e para os animais. Essa evolução da legislação, ela reverbera nas casas legislativas, né? E aí eu posso falar pela minha experiência lá na Câmara dos Vereadores em Canoas, recebi diversas alcunhas no mandato passado, uma série de coisas. Era o vereador do cachorrinho, era o vereador que protegia os gatinhos, outros apelidos, né, que não vale nem a pena a gente trazer aqui para um programa ao vivo. Mas a gente mostrou lá, foi mostrado na cidade de Canoas, a importância, né, da causa animal. E eu queria que a vereadora Grace, né, ela escolhesse um dos projetos que ela está trabalhando para que nós pudéssemos conhecer aqui. Imagino que sejam vários os projetos aí na cidade de Sapiranga, né? Mas para as pessoas que estão nos acompanhando, conhecer pelo menos um antes do nosso intervalo comercial. Queria que a senhora trouxesse para nós, vereadora, por favor. Sim, acho que até agora, né, o mais que eu considero muito relevante, que a gente vinha tentando há muito tempo aí com o Executivo, tivemos a aprovação e a aceitação do Executivo logo no início do mandato, em janeiro, que é um Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, né? Aqui em Sapiranga, toda a questão dos animais ela é atendida dentro da Secretaria de Saúde, né? O que faz que, por muitas vezes, a gente esteja, de certa forma, disputando recursos com a Secretaria de Saúde. E aí, em qualquer momento, isso já é algo, né, não muito interessante. E, principalmente durante uma pandemia, como a gente vem atravessando, falar em investir em bem-estar animal, em programas, em uma reforma, por exemplo, no centro de zoonoses, era sempre algo, nossa, quase ofensivo, né? Porque, meu Deus, está tirando o dinheiro da saúde da população e, obviamente, isso nunca foi o interesse, né? Então, esse Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal, que tem por objetivo aí arrecadar recursos, né, advindos da própria demanda, aí, através de transações penais, multas, por exemplo, em caso de maus tratos, né, e outros tipos de arrecadações que vão reverter para ações que beneficiem a causa animal, né? Então a gente vai trazer recursos para este fundo vindo dessa demanda para investir nessa demanda. E aí a gente resolve um problema já antigo em Sapiranga, dessa disputa, né? Meu Deus, vou gastar com animais, enquanto a saúde está precisando, os postos estão precisando, né? Até porque em nenhum momento foi dito que os animais são mais importantes do que a saúde humana. Embora, né, investir no bem-estar animal seja também cuidar da saúde pública, né? A gente sabe da relação estreita que tem, né, o bem-estar animal e a saúde pública. A gente está falando aqui de programa de controle populacional, né, que a gente sabe que é um problema de saúde pública também, né, os animais procriam nas ruas de maneira desenfreada, podem ser transmissores de zoonoses, então não é somente proteção animal, a gente está cuidando da saúde humana também, né? Então acho que esse é um projeto aí bem relevante que a gente conseguiu aprovar. Já vai ter agora a eleição do conselho que vai gerir este fundo, vai ter protetoras dos animais também nesse conselho lá representando as entidades, então para mim é uma grande vitória já que a gente conseguiu aí nesses primeiros meses de mandato, uma delas. Excelente conquista. Com certeza o fundo e o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, eles são extremamente necessários, extremamente relevantes, né? Inclusive, é uma defesa, né, a vereadora Grace, é uma defesa do professor Vicente de Paula Ataíde Júnior, que é conhecido da doutora Nicole, né? Ele fala muito nesta questão do conselho, do fundo, e ele traz uma novidade que eu achei extremamente interessante, fazendo a leitura de um material que eu recebi dele, de um conselho tutelar dos animais. Sabe, isso é um conceito novo, mas se tu fores ver, ele é extremamente necessário. Eu vou dividir com a senhora, vereadora Grace, vou lhe mandar esse material, claro, e sei que a senhora vai fazer um excelente bom uso disso. Estamos chegando aqui
30 minutos já da primeira parte do programa. Nós vamos para os comerciais deste programa, que é o programa Rádio Verde Sustentável, patrocinado pela Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde, e logo, logo estaremos de volta aí. Não vai embora, acompanhe aí até o final, temos vários assuntos ainda a serem tratados. A sua missão
Estamos apresentando aqui na Metrópole o programa Rádio Verde Sustentável. Bem, voltamos aqui, faturamos bastante nesse comercial aí e voltamos agora com o programa Rádio Verde Sustentável, patrocinado pela Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde. Hoje, dia 1º de maio, estamos chegando aqui no nosso segundo momento do nosso programa de hoje, que fala sobre a proteção dos animais, direito e bem-estar animal, né? Nós temos aqui, tivemos algumas participações aqui na primeira parte, e chegamos à conclusão aqui que é exatamente porque os animais são seres sencientes que a Constituição de 1978 proibiu expressamente todas as práticas que submetam os animais à crueldade, lá no artigo 225. A partir deste dispositivo constitucional, é possível extrair que, no Brasil, os animais não humanos já são considerados sujeitos de direito, dado que há uma inequívoca valoração positiva da senciência animal, da qual se extrai a noção da dignidade animal e, por consequência, o direito fundamental à existência digna. Quem possui ao menos um direito reconhecido já galgou ao posto de sujeito de direito, desvencilhando-se da sua condição de objeto de direito, ou mesmo deixando o limiar da mais completa irrelevância jurídica. Esse texto que eu li agora é do professor Vicente de Paula Taide Júnior, que é professor da Universidade Federal do Paraná. Mas uma coisa que ainda nós vemos nas cidades são cavalos puxando carroça, em que pese nós já tenhamos passado há muito tempo da Idade Média, ainda utilizamos, né, ainda se utiliza essa prática nas cidades. E para falar um pouco sobre esse combate aguerrido, esse combate necessário, né, e que entusiasma outros combatentes nesse sentido, tem aí o nosso secretário da cidade de Canoas, Gabriel Gonçalves, que vai trazer um pouco para nós aí sobre essa questão da proibição da exploração dos cavalos nas carroças aí na cidade de Canoas. Fala um pouco para nós aí, Gabriel. Então, Cris, como tu falaste no início, cabe ao município, né? Os municípios legislar sobre essas pautas, que quem vive mesmo é o município, nunca o Estado. Por mais que o Estado saiba, né, e os deputados fazem parte das cidades, e tudo se inicia na cidade, cabe ao prefeito, os vereadores, os gestores públicos daquela cidade acharem a melhor forma para acabar com esses anos de escravidão. E aqui em Canoas, no ano de 2016, nós, pontapé inicial, depois de 76 anos de nada feito para os cavalos na nossa cidade. Sou coautor da primeira lei, a lei qual a gente se baseou em projetos que deram certo fora do estado, e nós determinamos que seria preciso até, essa palavra até, que poderia acabar em 4 anos, 5 anos, mas o limite de data seria 8 anos. Por quê? Porque nós iríamos para o cadastramento das pessoas, a inserção dessas pessoas de oportunidade profissional e programas acadêmicos, para que elas pudessem sim sair desta vida, né? E não passasse de pai para filho. Então nós começamos a caminhada e tivemos uma opção muito grande. No ano de 2018, o prefeito anterior, ele revogou nossa lei, deu um canetaço numa legislação de 2 anos. Só que quem vive a proteção animal, quem sabe quantos animais precisam de atenção, foi uma lei, como dizem, para inglês ver. Então hoje nós estamos vivendo essa lei está em exercício desde o ano passado, e encontramos o cenário o seguinte: sem preparação alguma, sem condições de receber cavalos, sem saber o que fazer
Então nós iniciamos uma caminhada e qual de janeiro para cá, aqui tem a Celeste que resgatamos, aqui nós temos o velho. Então assim, nós iniciamos caminhada contra. Tu tá aí junto com os cavalos aí, Gabriel? Tô aqui com os cavalos. Mostra uns pra nós aí, pra gente mostrar. Vou te mostrar a Celeste. A Celeste, ela foi encontrada, tá vendo aqui? Tá vindo aqui em nossa direção, comendo lixo. Aqui nós temos outra. Olha aí. Então assim, nós hoje, de janeiro para cá, já retiramos das carroças 20 cavalos. E aonde botaram esses 20 cavalos? Então, paralelo aos resgates que nós fazemos, é porque nós não prevaricamos aqui na cidade de Canoas, a gente recebe o chamado, recebe a denúncia, nós averiguar, e se necessário for, se tiver mesmo acontecendo, retiramos. Mas, paralelo a isso, aonde botar os mais? Porque na nossa secretaria nós temos apenas 4 cocheiras para um universo de 300 cavalos. Então nós criamos já, na verdade, um TR, um tipo de referência para fazer a construção de uma cabanha sem cocheiras, com transporte adequado, com profissionais. Porque nós temos 2 tipos de cavalos aqui em Canoas. Nós temos os cavalos mais domesticados, aqueles cavalos que são utilizados, infelizmente, em carroças, esses mais, digamos assim, mais pacíficos, e nós temos os cavalos, aqueles que eles tiram cria, fazem crias sem controle algum para vender, e esses cavalos eles se soltam às vezes e não tem quem pegue. Então nós precisamos de profissionais capacitados para fazer essa pegada, encaminhamento dos animais para essa cabanha que logo nós vamos contratar. É um projeto audacioso, é uma situação que Canoas nunca viveu, está começando a viver. A Celeste olhando aqui. E nós estamos dando um basta para o sofrimento desses animais que já vinham sofrendo há décadas e décadas e décadas de descasos de vários gestores públicos que passaram na nossa cidade. E, Cris, nós precisamos também identificar cavalos, porque todos os cavalos que nós resgatamos, nós colocamos um chip de identificação. E eles vão para adoção. Só que as adoções, elas não são para cidades urbanas, são para cidades rurais, para evitar que esses animais caiam na mão de algum carroceiro de uma outra cidade, não na nossa cidade de Canoas. Mas mesmo assim nós identificamos. Quando nós fazemos alguma leitura de animal, nós já levamos o leitor, ou alguma das vezes nós fazemos a tentativa de leitura aqui na secretaria, para identificar se o cavalo já foi uma vez resgatado, se já foi encaminhado para adoção e se daqui a pouco está sendo utilizado na carroça de novo. Então nós fazemos toda essa operação para que esses animais que sofreram não voltem a sofrer, né? E vou de novo, Cris. Nós temos 2 projetos de lei no Estado, na Assembleia Legislativa. Não vou criticar os projetos, eu acho que são válidos, eu acho que são necessários, mas cabe muito do município saber a realidade de que ele vive. Lógico que tem cidades, Cris, que uma das cidades aqui, vou citar aqui sem medo, a cidade de Alvorada, eles estão com um processo de cancelamento de qualquer hipótese da liberação dos cavalos. O prefeito de lá, eles querem liberar as carroças. Então, isso é uma coisa onde, sim, o Estado deveria e deve aplicar essa provocação que cidades precisam se adequar para acabar com as carroças. Mas sabemos também que a necessidade de Canoas é uma, a necessidade de Alvorada é outra. Por isso que nós precisamos respeitar as prefeituras, provocar que eles façam, mas eles que saibam como fazer e o que é necessário fazer para dar o que aconteceu em Canoas. Reduzir uma lei consistente de 8 anos, que previa até 8 anos, por uma legislação ineficiente, que nós não vamos vetar fazer outra, nós vamos cumprir essa legislação, por mais que absurda que foi, que como vai acabar com uma manda de 82 anos, hoje Canoas tem 82 anos,
em 2 anos. É impossível. Mas essa situação que nós vivemos com nossos cavalos aqui. Tu sabe, Gabriel, que há muito tempo... Sabe que há muito tempo eu digo que é no município que a cidade acontece. Às vezes essa frase, para mim, mesmo eu falando, ela não fazia sentido. Mas hoje ela tem muito sentido para mim. É no município que a cidade acontece. Então eu concordo contigo, o prefeito tem que estar imbuído desta vontade, a comunidade tem que estar imbuída desta vontade e o legislador tem que estar imbuído dessa vontade. E por falar em o legislador estar imbuído desta vontade, eu queria que a vereadora Grace trouxesse para nós qual é o estado da arte a respeito da lei que foi aprovada, se não me falha a memória, no início de 2020, aí na cidade de Sapiranga, que proíbe a circulação de carroças, né, vereadora Grace? Isso, Cris. Na verdade foi em julho de 2020, né, já vinha sendo discutido aí desde 2017, principalmente pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB, que tem aqui em Sapiranga, começaram a levantar o assunto. Mas, né, da mesma maneira, sem muito retorno dos políticos do mandato anterior. E no ano passado, em julho, nós resolvemos fazer uma petição online para pressionar aí o executivo a respeito deste assunto. E essa petição, em 7 dias, obteve 11 mil assinaturas. Né? Na semana, a petição foi ao ar na segunda-feira. Aqui em Sapiranga, a sessão plenária ela é na terça-feira. Então, na sessão ordinária da semana seguinte, o projeto entrou na casa em urgência urgentíssima e foi aprovado, né? Muito a contragosto da maioria dos vereadores, né? Aprovaram por conta da pressão popular. Alguns deixaram bem claro na tribuna que estavam bem desconfortáveis com a situação, que estavam votando em razão da urgência e da pressão mesmo da proteção animal, né? E nós consideramos uma grande vitória no município, né? Embora o projeto tenha sido aprovado de uma maneira meio atropelada, né, em função dessa pressão, em julho, o prazo final para essa proibição aqui em Sapiranga ele está previsto para dezembro de 2022. Embora no ano passado não tenha tido nenhuma movimentação aí na questão da regulamentação desse projeto, né, agora em 2021 nós já estamos evoluindo aí na implantação, né, dele. Agora em abril e maio a assistência social já está iniciando o cadastramento das famílias, né, que utilizam da carroça para o seu sustento. E agora em abril também o executivo já lançou um edital de licitação para a contratação de uma hospedagem, né, de uma hotelaria para esses cavalos. Desde o ano passado tem uma voluntária da proteção animal já resgatando alguns cavalos, né, que através de denúncias que ela recebe, e atualmente tem cerca de 25 cavalos já apreendidos aqui de carroças. Né? Então, eu considero que o projeto agora está realmente saindo do chão, né? Aqui a gente enfrenta um problema grande porque é um projeto caro, né? É um projeto que tem um custo, né? A hotelaria desses cavalos, a manutenção, o atendimento veterinário desses cavalos, e também das famílias, né? A questão social ali para ser trabalhada com essas famílias, se elas vão ser inseridas em uma outra atividade, vão fazer um curso profissionalizante, se elas vão receber um outro tipo de transporte para seguir fazendo a coleta, se elas vão receber algum benefício durante alguns meses, que a gente sabe que teve cidade que isso aconteceu. Então, a gente está esbarrando um pouco na questão de recurso, porque não foi previsto recurso para regulamentar essa lei, né? Ela realmente foi aprovada para baixar a poeira que a proteção animal levantou no ano passado, né? Então, mas eu acho que a gente está assim saindo do chão. Eu vejo no dia a dia, né? A gente tem o apoio da Guarda Municipal aqui também, que faz o recolhimento dos animais quando necessário e leva para a hotelaria. Temos agora essa licitação aí para hospedagem dos animais. Tem uma área da prefeitura já sendo utilizada para hospedar alguns cavalos, né? Que estão saudáveis e aptos para adoção.
E os mais debilitados, então, estão em uma cabanha no momento aqui, fazendo o tratamento, né? Passando por um acompanhamento mais rígido, assim, de controle da saúde. Então, eu acho que foi um grande avanço em pouco tempo, Cris, né? Mesmo que no ano passado e nos anos anteriores a gente não conseguiu nenhum apoio de um legislador, digamos assim, um apoio espontâneo, nós não conseguimos, né? Teve alguns vereadores que tentaram ali, mas a gente sabe o quanto é um projeto polêmico, né? A gente sabe o que é, como ele é colocado muitas vezes pelos vereadores mesmo, né? Tirar o pão da mesa da pessoa. E recentemente eu pude me manifestar a respeito disso dentro da Câmara aqui em Sapiranga, porque eu vejo que há uma espécie de uma romantização dessa profissão, né, do catador ali, do carroceiro, porque a gente conhece as áreas onde vivem as pessoas que exploram dessa atividade aí da tração animal. A gente conhece, muitas vezes essas famílias também não têm o pão na mesa, então não há o que ser romantizado, né? Uma situação ruim para a família, uma situação ruim para o animal, e há uma obrigação para os municípios aí deixar de abrir os olhos, né? Porque é uma fatia da população que até então parece que estava invisível, né? Passa aquela carroça gigantesca, uma sacola, um saco enorme atrás com um monte de coisa, geladeira, fogão, tudo que ele consegue colocar ali em cima, e, né, o poder público está ali tapando os olhos para isso, porque realmente é um problema social muito difícil de trabalhar, de lidar com a questão social dessas famílias, né, para que não possa ser dito que o poder público tirou o pão da sua mesa, que é o que a gente escuta muitas vezes, né. Então, eu estou numa expectativa grande aqui em Sapiranga, todos nós, né, com a regulamentação aí, o andamento dessa lei, que ela não se torne, a Sapiranga não se torne um exemplo aí como outras cidades, como vocês disseram, ocorreu em Canoas, vem ocorrendo em Novo Hamburgo também, da aprovação da lei há muitos anos e nada acontece, né? Então, para mim é uma meta também aí de mandato, nesses 4 anos, cobrar não só a aprovação, como fiz no ano passado, quando ainda não era uma vereadora, né? Mas pela implantação efetiva, né? Por sair na rua e não ver mais veículos de tração animal transitando pela cidade. Acho que, como bem cita aqui, né, na passagem anterior ali, o artigo 182 da Constituição, ele diz que o município, o poder público, né, ele deve zelar e trabalhar para o desenvolvimento da função social da cidade de todos os habitantes, né, vereadora Grace? E animais estão inseridos nesse todos os habitantes, e me desculpem os que entendem ali, o pessoal da Alvorada, que entende, né, que, aliás, políticos da Alvorada que entendem que deixar a família explorar o cavalo é cumprimento de função social da cidade, porque não é. Né? Eu tenho absoluta certeza de que não é, e já ouvi de vários e vários carroceiros, pessoas que usam a carroça, que eles não estão puxando a carroça porque eles querem, é por falta de oportunidade. Então, quem tem que alcançar esta oportunidade é o poder público municipal, né? Não tenho dúvida disso. E eu queria chamar aqui para encerrar esse nosso segundo bloco, né, a doutora Nicole Bittencourt, porque a gente falou aqui de proteção aos animais, seja ele humanos e não humanos, né? Uma realidade de Canoas é enfrentada da mesma forma lá em Sapiranga, bem dito pela vereadora Grace aqui para nós, né? E eu queria ver como é que a doutora Nicole, com base aí nos estudos das legislações Brasil afora, ela que é uma estudiosa desse tema, o que ela vê da aplicabilidade e da implementação dessas referidas leis aqui, doutora Nicole, a de Sapiranga, que é muito parecida com a lei de Canoas, né, a própria lei de Canoas, e a experiência, assim, o que a senhora tem visto no Brasil afora a respeito dessa questão da exploração
dos animais, em especial a exploração dos cavalos, né? Sim, Cristiano, sabe que é um problema muito corriqueiro, pelo menos aqui em Canoas, a gente observa, né? O problema das carroças, né? Nós já temos a Lei 6164, que parece que nada aconteceu em um determinado período dessa vigência dessa lei, né? Porque ela foi aprovada em 2018, estava prevendo um prazo de 2 anos para que esses animais fossem, então, recolhidos. Esse prazo acabou em abril de 2020, mas mesmo assim seguiam aplicando notificação. O prazo já tinha acabado. Né? O período de adaptação para aquela lei já tinha acabado. Então não cabia mais ao poder público ficar notificando ou multando, né? A única coisa que cabia ao poder público naquele momento era ter se organizado até chegar aquele prazo, né? Encerrar aquele prazo, ter se organizado de forma a proporcionar, então, o recolhimento daqueles animais a partir de abril de 2020. Isso não aconteceu. A gente via e muitas vezes questionando os responsáveis pela administração pública, nós tínhamos a resposta que essa era a orientação, era notificar. E aí não adiantava também, muitas vezes, a gente ficar, né, como a gente fala, batendo boca, porque realmente não adiantava. A gente estava dizendo, olha, a lei está errada, foi feito de forma equivocada, não está certo isso aqui. E mesmo assim nós não tínhamos essa resposta, nós não conseguíamos esse diálogo. Outro grande problema também que teve é essa questão social, né? Só que a gente não pode esquecer que as pessoas que são condutoras dos veículos de tração animal, os VTAs, elas são pessoas que têm uma família, que têm uma renda, que têm um exercício, que têm uma atividade laboral. E nós não podemos simplesmente ignorar que elas existem, né? Ou seja, nós precisamos de uma lei que, ao mesmo tempo que retira os animais daquela carroça, também proporciona àqueles condutores uma nova forma de exercer a sua função. E aí, quando eu digo isso, proporcionando cursos, né, profissionalizantes, tentando alcançar para eles algum meio, algum instrumento alternativo que não seja a carroça, né? Por exemplo, os veículos de tração humana estão aí para mostrar. Isso também não foi feito no município, tá? Nesse período aí de 2018 até 2020, que era o período de 2 anos, para que isso fosse definitivamente proibido na cidade de Canoas, não foi feito. Nenhum curso profissionalizante foi ministrado para essas pessoas, para esses condutores. Não foi feito um cadastro para esses condutores também, ou seja, hoje nós não temos uma resposta oficial de quantos carroceiros, de quantas pessoas que são condutores de veículos de tração animal existem em Canoas, nós não temos essa informação. Aí uma vez que eu também questionei, né, olha, por que nós não temos esses dados oficiais? E aí me disseram assim, não, mas olha só, nós não podemos divulgar esses dados. Como assim não pode divulgar esses dados? O interesse da população em saber com que tipo de problema social, socioambiental nós estamos lidando. Então sim, é direito da população saber quantos veículos de tração animal existem no município. E aí para isso precisa do cadastro. Cadastro esse que estava previsto na lei que não foi cumprido. E que agora gera uma série de complicações, porque não foi feito naquele tempo, precisa ser feito agora. E, inevitavelmente, vai acabar atrasando também o próprio recolhimento desses animais. Então, observa que aqui nós não estamos dizendo que não tem que recolher esses animais, de forma alguma. Nós estamos dizendo que sim, tem que recolher esse animal, mas tem que fazer isso de forma coerente, porque não adianta retirar o animal agora de manhã para que de noite ele esteja em outra carroça, ou que aquele condutor consiga outro animal. Então é muito difícil, às vezes, a gente fazer essa compreensão, de trazer esse diálogo e trazer essa compreensão. Nós precisamos entender que é um problema socioambiental, que nós precisamos tratar a causa, que é a vulnerabilidade social das mais diversas, né, desses condutores, ao mesmo tempo que nós retiramos esses animais. Então, é uma pauta em conjunto, não dá para discutir ela de forma dissociada. Nós precisamos aliar essas duas pautas para que a lei seja realmente efetiva. Senão como nós dizemos também no ditado, né, chover no molhado. Nós nunca vamos alcançar uma efetividade da lei agindo dessa forma. Né? Então, precisa ser de uma forma conjunta, uma forma coerente, tratando o problema socioambiental que a nossa cidade possui de forma realmente eficiente, né, e madura, que é isso que nós precisamos, de maturidade para entender
como funciona essa lei e como nós damos efetivo cumprimento para ela aqui na cidade de Canoas. Exatamente, a doutora Nicole traz opiniões bastante relevantes, assim, né? Além de tudo que a senhora falou, doutora Nicole, ainda pior, o cavalo vir puxar carroça em um outro município, né? Se não tiver esse aparato, esse conhecimento, essa leitura do tamanho do problema, certamente esse cavalo vai acabar puxando carroça em Alvorada, né? Como lá os políticos querem deixar que seja livre, que os cavalos continuem puxando as carroças, né? Com freio na boca que lhe corta a língua, puxando carroça com o peso além da sua capacidade, né? Porque, na verdade, se a gente for ver, os cavalos hoje, eles não puxam a carroça, né? A gente fala puxando carroça, mas eles têm uma coisa que vai aqui no peito deles, que me falta a memória agora o nome, e ele empurra a carroça com o peito, ele não mais puxa, e isso faz com que ele consiga puxar, aliás, empurrar muito mais peso, né? Porque se a gente for puxar uma escrivaninha, vamos supor, uma estante, se a gente for puxar com as mãos, a gente não consegue. Agora, se a gente encostar na parede e empurrar, a gente consegue empurrar muito mais peso. E essa peiteira que foi feita para o cavalo com o passar do tempo aí, fez com que ele pudesse, então, empurrar mais peso com o seu corpo, né? E, além disso tudo, a questão social, que é a herança que o carroceiro, que o piloto, a pessoa que pilota essa carroça, deixa para os seus filhos, né? Porque, muito provavelmente, o filho desta família, o herdeiro desta família, a herança vai ser pilotar a carroça aí aos 12, 13 anos de idade, deixando a escola, né, e cumprindo a função que o seu pai idoso aos 35, 40 anos tem que deixar de sair, porque essa pessoa ela puxa embaixo de sol, embaixo de chuva, com frio, com calor, não importa, doente, ele vai para a rua porque é a única forma de sustento. Isso é uma obrigação do município, alcançar uma alternativa saudável e digna para a família e digna para o cavalo, não tenho dúvida disso. A gente encerra aqui o nosso terceiro bloco, né, e voltamos aí com as considerações finais. O Gabriel Gonçalves vai trazer para nós a parte do primeiro momento lá, que ele não conseguiu falar por conta de um problema técnico dentro do seu telefone, a respeito das castrações. Voltamos aí então com os nossos comerciais e já estaremos de volta. Não saiam daí, logo estaremos de volta aí com mais direito dos animais, defesa e proteção aos animais.
Estamos apresentando aqui na Metrópole o programa Rádio Verde Sustentável. Este é o programa Rádio Verde Sustentável no patrocínio de Fundação Verde Herbert Daniel em parceria com o Partido Verde. Agora são 16 horas e 5 minutos, 26 graus aqui na cidade de Cachoeirinha. Estamos falando aqui sobre política de bem-estar animal e o direito dos animais. Nossas participações são Gabriel Gonçalves, secretário de Bem-Estar Animal da cidade de Canoas, vereadora Grace Medina, parlamentar em Sapiranga, e a doutora Nicole, mestranda em Sociologia do Direito, especialista em Direito Animal. Quero pedir, para que o Gabriel dê sequência no programa de castração, Gabriel, que tu disseste que tinha um programa guarda-chuva e dentro deste guarda-chuva tinham outros vários programas menores, mas não menos importantes um que o outro, né? Tu falasse já sobre o sábado de castração e falasse já também sobre, aliás, estavas falando sobre as segundas-feiras, e acredito que tu falaria segundas, terças, quartas, quintas e sextas, né? Então, se tu puderes trazer, esmiuçar para nós aí como é que se dá esse programa aí na cidade de Canoas, primeiro para que as pessoas que estão nos assistindo tenham conhecimento disso, e segundo, né, para que sirva de case aí para as outras cidades, para os outros municípios. Acho que é importantíssimo a gente aplicar o princípio da transparência e da publicidade em todas as ações que os municípios fazem aqui no nosso Brasil. Vamos lá, Gabriel. Então, nós, voltando um pouquinho só, criamos um programa de Estado, no caso, que seria o Plano Municipal de Castração, né? Então, independente se eu ficar aqui, se eu sair, vir outra pessoa, vai dar seguimento naquele plano municipal de castração. E dentro desse plano, tem 5 projetos, digamos, não micro, mas projetos dentro do plano, que seria o sábado de castração, o castração Taon, o protetor legal, o bem-estar animal e a prefeitura castra. O que é o protetor legal? No ano de 2019, se abriu uma inscrição de um cadastramento de protetores, mas por um eventual série de contradições, de problemas, apenas 17 protetores foram cadastrados, né? Esses protetores cadastrados, eles ganhavam determinadas castrações, ou seja, 2 castrações por mês. Todo mundo sabe, a Grace, que trabalha com a proteção animal, sabe, 2 castrações mensal, muito pouco. Então nós criamos esse programa, nós já lançamos o edital agora fecha no dia 28 de maio, onde protetores e protetoras irão pegar os seus envelopes para fazer o cadastramento. Aquele protetor que tiver tudo em dia, tudo certinho, vai participar desse programa de atendimento médico veterinário e castrações. Para a proteção animal, só para os protetores cadastrados vão ser destinadas 520 castrações, né? O dobro de castrações que estava sendo oferecido pelo município. Nós também teremos o programa Bem-Estar Animal. Para que o Bem-Estar Animal? O programa é ele dos cães comunitários que nós falamos no início da entrevista, que serão mapeados, né, geoprocessados, para saber, ou então, para nós oferecermos a castração. Porque Cris, que por um cão considerado cão comunitário, ele tem que estar saudável, esterilizado, identificado. Então, existem muitos cães hoje em situação de rua que não são castrados. Esse programa Bem-Estar Animal será focado para fazer essa castração. Também nós temos alguns programas aqui do prefeito de Canoas, o prefeito Jairo, e é a prefeitura na rua, a prefeitura aberta, o prefeito presente, a prefeitura na estação. Então, nesses programas que ele participa, ele recebe muita demanda. E uma das demandas que ele recebe
é sobre castrações. Então nós fizemos um programa chamado Prefeitura Castra, que toda essa demanda que o prefeito recebe, né, nessas inserções da comunidade, separamos um dia para fazer essas castrações, né? Então, um programa bem robusto que prevê até o final de dezembro 3.000 castrações. Isso é pouco para uma cidade tão grande que nem a nossa, mas é pontapé inicial do primeiro ano da nossa gestão, promovendo sim controle ético populacional de cães e gatos da nossa cidade. E fora os atendimentos, né, Gabriel? Porque é uma prática que vocês têm aí no Centro de Bem-Estar Animal, né? Que são os atendimentos também para a população de baixa renda, para os animais. Pode dar uma clareada para nós sobre isso também? Então, nós também nós temos aqui atendimento médico veterinário, né? Cirurgias de mastectomia, de piômetras, cesáreas necessárias, e muitas das vezes os animais eles acabam cruzando com animais um pouco maiores e chegam aqui para nós muitas vezes cirurgias de emergência de cesárea, né? Então nós oferecemos isso aqui também. Além de atendimento médico veterinário, nós fazemos as quimioterapias, né? Nós oferecemos agora de janeiro para cá 63 quimioterapias, foram 63 pacientes que fizeram quimioterapias, 4 ou 5 sessões, dependendo a gravidade da doença. Média, diariamente nós atendemos a 20 animais. Ela veio fazer carinho aqui comigo. A harmonia, ó, tá passando aqui. Temos de média a 20 a 25 animais por dia. Esses animais são de pessoas com vulnerabilidade social, que fazem parte do CAD único ou do Bolsa Família, né? E também das protetoras e protetores da cidade de Canoas já cadastrados, ou emergências, né? Nós recebemos aqui alguns casos de emergências, o qual não tem como negar atendimento, nós já atendemos. Dependendo da situação, nós fazemos o encaminhamento, porque infelizmente hoje não se deu tempo de fazer adesão de exames de imagem ou de profissionais para fazer nesses dias. Um exemplo, cirurgias ortopédicas, né? Hoje, em 4 meses que a gente está aqui, eu não consegui ainda fazer a contratação desses exames e de profissionais para que façam cirurgias ortopédicas. Sabendo que, um exemplo, a cidade de Canoas, como uma outra região da grande metrópole, a maior doença depois do abandono são acidentes de veículos com animais, né? Então chega muitos casos com animais com fraturas e infelizmente ainda não conseguimos a contratação de um médico ortopedista, né? Lembro, né, Cris, que na minha outra gestão nós tínhamos um doutor que fazia cirurgias ortopédicas, o Dr. Diego Lucas. Hoje ele já tem a clínica dele, mas nós vamos conseguir outro cirurgião ortopedista com outras áreas, se Deus quiser, até o final do nosso mandato aí. Um exemplo, como uma briga muito, que nós precisamos muito do atendimento do oftalmo aqui. E por que não? Daqui a pouco mais umas 2 ou 3 especialistas, né? Porque nós somos sim um atendimento público veterinário, não é necessário, nossa obrigação atender a pessoas com faixa salarial do nosso cadastro, que seria 3 salários mínimos, né? Mas sempre aparece uma situação de alguém precisando de atendimento, de um cachorro em situação de rua, precisando de um médico oftalmo, de um cirurgião ortopedista, e nós temos que prever isso nos próximos meses de mandato. Perfeito, Gabriel, perfeito. Muito obrigado pela tua participação. Queria que tu já te despedisse aí, porque a gente não vai ter uma volta tu ao vivo aqui, então se tu puder já te despedir do nosso público aí.
Agradeço muito a Herbert e Daniel, nossa fundação, o nosso Partido Verde. Agradeço muito a Tires por ter me convidado a participar junto aqui com essa vereadora de Sapiranga, a Grace. Quero muito conhecer a tua cidade de Sapiranga. Eu passo de vez em quando por ela, mas eu nunca cheguei. Nós já temos alguns amigos aí na região, né? O Nuno, lá na igrejinha, é um parceirão. E sim, eu quero te convidar também para participar aqui em Canoas e fazer uma visita para nós, Grace. Com será certeza. bem-vinda. Vou mesmo. E vou esperar vocês aqui também. Claro, vamos sim. Agradecer a doutora Nicole também, que é sempre uma entusiasta do nosso trabalho e da defesa dos animais aí também. Olha aí, tem um gatinho. Capaz que então ela é não isso, ia obrigado, passar na Cris. De contar sempre com a gente aqui de Canoas para participar do programa. E qualquer novidade de programa novo, vou estar indo para ti aí, para te fazer parte dessa construção de uma cidade, de um estado, de um país melhor para nós e para os animais. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pela tua participação. Doutora Grace, vereadora Grace. Vereadora, eu já tive no primeiro mandato e sei bem como é as dificuldades que a gente tem no primeiro mandato, né? A gente tem ali dificuldade de tudo, da lei orgânica, do regimento interno, do que fazer, o que deixar de fazer, né? E eu soube que a senhora teve esse domínio logo no início da legislatura e, inclusive, torna-se referência aí no Vale do Paranhama. É Vale do Paranhama aí, né? Ou é região metropolitana? Aqui é Vale dos Sinos. Vale dos Sinos. Sapiranga é Vale dos Sinos. Aqui também. Isso. E eu sei que a senhora meio que se torna referência aí, tem outros legisladores lhe procurando, o que nos deixa muito feliz, porque são pessoas em outras cidades, né, que estão procurando o seu conhecimento, o seu mandato aí, para também tornar as cidades deles melhor para nós e para os animais. Queria que a senhora introduzisse esse assunto, ao final já se despedisse dos nossos ouvintes e dos internautas que nos assistem pela Rede Mundial dos Computadores. Exatamente, Cris. Para mim é uma surpresa, assim, embora eu já esteja há muito tempo na proteção animal, né? O fato de estar vereadora, de estar na política é completamente novo, né? Embora defender qualquer causa seja um movimento político também, né? Eu nunca estive dentro de uma casa legislativa. Então, eu acho que a gente, como protetor dos animais, a gente sabe o que precisa, né, dentro. A gente só precisa conhecer muitas vezes os meios, né, os mecanismos de conseguir isso dentro do poder público e como integrar também os poderes, né, para essa atuação, assim. Então, desde a campanha eu tenho dito, né, ninguém melhor do que um protetor dos animais, do que alguém que conhece os problemas, do que alguém que sabe o que é necessário para representar os animais em qualquer cidade, né, dentro do legislativo. E para mim é surpreendente, assim, que em 4 meses de mandato, né, eu tenho recebido contato de vereadores de diversas cidades, não só daqui, do Vale dos Sinos e do Paranhama, mas de locais mais distantes também, pedindo informações, perguntando, pedindo uma cópia de algum projeto de lei, né, como fazer isso. Essa semana recebi uma vereadora também no meu gabinete, que a cidade não tem nenhuma política pública para os animais e, obviamente, uma pessoa que não está dentro da proteção animal, embora ela, como representante política, tenha vontade de trabalhar isso, essa causa, ela se importe com isso, ela fica, né, por onde começar, como fazer, como atuar em determinadas situações. Então, eu gostaria de deixar um recado, né, para quem é vereador, se identifica com a causa, né, mesmo que não seja um protetor de animais de longa data, né, estamos à disposição, eu estou à disposição, tenho certeza que o Cris também, né, procurem, no que for possível a gente vai ajudar, né, o interesse é melhorar aí a vida dos animais de todo o estado e de todo o país, obviamente, né, a gente não se importa só com os animais da nossa cidade. E eu tenho recebido também contatos
de protetores e simpatizantes de outras cidades também. Né? Essa semana uma menina me disse: Grace, eu vou me mudar para Sapiranga, porque eu estou vendo as coisas acontecerem aí. Né? E então o que eu posso dizer para essas pessoas, né, que são da proteção, que são simpatizantes, unam a proteção animal do município, né, o máximo possível, né, pesquisem, vão atrás, tentem ter um representante no legislativo, né, tentem de repente conversar com alguém que já é um vereador. Eu, sendo sincera, eu não acreditava que o vereador conseguiria fazer tanta diferença, né? Eu sabia que o meio para conseguir as coisas que a gente precisa seria a política, né? Eu enxergava isso, mas antes e mesmo após a eleição, assim, eu pensava: nossa, eu vou entrar lá e eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero. Obviamente eu não vou mesmo, né? Mas às vezes coisas mínimas que a gente não tinha oportunidade sequer de falar da necessidade, hoje a gente tem, né? Hoje eu consigo levar isso para o executivo, coisas simples, muitas vezes a gente consegue resolver, coisas que há anos a gente vem tentando e não consegue. Então, se eu posso deixar um recado, o pessoal da proteção animal e simpatizantes se unam, né? O máximo possível, se reúnam, né? Tentem requerer, tentem falar dos problemas da causa animal. A causa animal não é uma bandeira pequena, não é uma matéria invisível dentro das cidades, né? Ele é um problema social enorme, né? Então busquem sim, né? Os animais são sujeitos de direitos e nós temos que defendê-los. E para aí os representantes políticos, né? Vereadores, não tenham medo de defender os animais, né? Eu vejo um pouco de receio, assim, de falar de animais, porque tem esse preconceito, como a gente falou, né? Esse é o vereador dos animais, essa é a vereadora que só se importa com bicho e não se importa com pessoas, né? Não tenho esse receio, né? Mesmo que não seja uma pauta principal para vocês, os animais precisam sim ser defendidos e não tem nada de errado, não é diminuir a vida humana, né? Então, estou à disposição através das minhas redes sociais, Grace Medina, né, me procurem ou para sugestões, ou se quiserem me enviar também ideias, né, a gente está sempre aberto, o Cris, como eu disse, com certeza também, né, que trabalhando unidos, né, os municípios unidos aqui na conversação, mas individualmente dentro das políticas municipais, a gente vai conseguir aí ver, aos pouquinhos a gente vai conseguir ver um avanço em busca do que a gente realmente quer aí, do controle populacional, da proibição das carroças, né, e tantos outros temas que a gente vem debatendo, né, que antes não eram debatidos. A gente falou há poucos meses da proibição da corrida de cães, né, no estado, foi proibido. Então, se a gente parar para pensar, há poucos anos aí, quando a gente veria isso, né, quando a gente veria nos debates sendo falado sobre causa animal. Aqui em Sapiranga, ano passado, no debate dos candidatos a prefeito, pela primeira vez foi falado sobre causa animal em uma pergunta, pela primeira vez, né? Então, a gente precisa sim dar cada vez mais ênfase para esse assunto e eu estou à disposição no que for necessário. Cris, eu te agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui. Onde tem assunto da causa animal, eu adoro participar. Né? Então, querido, sempre me convidando aí a participar, um protetor de longa data também. É uma honra estar aqui com a doutora Nicole também, com o secretário ali. Incrível, muito obrigada. Grace, a gente te agradece aí por brindar conosco aqui essa parceria e estar aqui no programa Rádio Verde Sustentável, né? Importantíssimo para nós a tua participação, o teu conhecimento e o que engrandece mesmo o teu mandato, Grace, é tu ter essa percepção de que ser vereador só por si já coloca a nossa pauta, nossa causa animal na boca de todos os políticos da cidade. E isso é muito importante, sabe? Cada palavra proferida numa sessão, cada movimento, cada protocolo feito em uma Câmara Municipal, a gente avança
para essa busca constante de uma cidade melhor para nós e para os animais. Muito obrigado mesmo, e saibas que sempre que eu tiver a oportunidade, vou te chamar para estar conosco no debate. Obrigado. Obrigada. Doutora Nicole, restou para a senhora, doutora Nicole, trazer... A gente está sempre olhando para um lado, para o outro. A Grace olha para as cidades vizinhas, os vizinhos olham para a Grace, a vereadora Grace, e a gente olha para tudo que é lugar tentando ver cases de sucesso, né? E a gente sabe que uma das coisas que mais deu certo até agora, uma das melhores legislações, é o Código Estadual de Proteção aos Animais da Paraíba. Não sei se é bem esse o nome, mas eu queria que a senhora trouxesse algumas informações aí sobre este código estadual, né, para que nós pudéssemos aí encerrar o nosso programa com chave de ouro. E ao final da sua fala, por favor, se despeça dos internautas e dos ouvintes da Rádio Metrópole. Bom, Cristiano, o que nós temos hoje é o Código Estadual da Paraíba. Ele é um código realmente inovador, né? Algo que nós não encontramos em nenhuma legislação, nem no Brasil, nem no mundo, porque ele afirma quais são os direitos dos animais. Tá? E esse código ele foi confeccionado e teve a orientação do professor Francisco Garcia. Esse professor foi um dos professores na minha pós em Direito Animal e é um dos professores também que está apoiando a legislação que vai modificar a questão da proteção animal aqui em Canoas, né? Porque nós temos aí uma proposta que será da tua autoria de modificação, onde vamos apresentar então o Código Municipal de Proteção Animal aqui em Canoas, e esse código tem como orientação os professores, professor Rogério Ramê, professora Fernanda Luísa, o professor Francisco Garcia. Eu estou contigo nessa também, para que a gente possa sentar, avaliar, analisar o que é realmente necessário para Canoas. E a proposta, então, é realmente trazer o Código Estadual da Paraíba e adaptar ele para a questão municipal de Canoas, né? Porque nós sabemos que existem uma série de questões de competência, o que pode, o que não pode no município, qual é a competência do Estado, qual é a competência municipal, e nós vamos adaptar, então, esse código para utilizar em Canoas. Por isso que a expectativa aí é muito grande, né, para que o Código Municipal de Canoas realmente saia do papel e a gente consiga dar essa resposta, né, para a sociedade quanto à proteção animal aqui em Canoas, principalmente em relação às carroças, né. E aí, encerro a minha fala já para informar a todos que existem movimentações na Câmara dos Deputados, onde existem pelo menos 5 projetos de lei, tá, que falam sobre a alteração do Código de Trânsito brasileiro. Né? Lá o nosso Código de Trânsito ele fala sobre as carroças. E aí, na verdade, essas alterações da Câmara dos Deputados, elas querem, na verdade, dizer que não é permitido mais, no atual contexto, né, do nosso país, não faz sentido que essa prática continue. Então, esses projetos de lei estão dizendo que precisamos alterar o Código de Trânsito brasileiro de modo a proibir a circulação desses veículos e dar uma série de providências para que, de fato, essa alteração legislativa seja cumprida, né? Não seja uma lei para a gente colocar ali na parede e olhar para ela e dizer, nossa, que legal essa lei, mas não tem efetividade. Então, passo agora a me despedir, te agradeço, Cristiano, pela oportunidade mais uma vez de poder estar contigo. Agradeço também a participação aí, de compartilhar esse debate com a Grace, com o Gabriel. É sempre muito bacana a gente ter várias visões, né? A visão da prática, a visão da teoria, a visão legal, né? Como que a gente consegue implementar toda essa questão socioambiental e até mesmo de proteção animal para tentar viabilizar esses diálogos, né? Que não se restringe a uma área só. É um diálogo amplo, né? Precisa ser assim. Tá bem? Então, te agradeço muito, Cristiana, pela oportunidade e desejo a todos uma boa tarde. Perfeito, doutora Nicole. Quando a senhora fala assim, te agradeço, Cristiano, parece que a senhora está brava comigo, porque só minha mãe me chamava, quando ela dizia Cristiano, eu disse, olha, eu aprontei alguma coisa.
Mas, gente, quero agradecer a oportunidade, a Fundação Verde Herbert Daniel, que tem a parceria com o Partido Verde, traz este programa maravilhoso que acontece aqui todo sábado na Rádio Metrópole, a partir das 15 horas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a presença do Gabriel Gonçalves, da vereadora Grace Medina e da doutora Nicole Bittencourt. E tecer um agradecimento especial ao Adriano, que resolveu, no meio da nossa live aqui, resolveu o problema, e eu parei de ficar olhando para vocês assim, fiquei parado um tempão olhando. Ele foi ali e conseguiu resolver esse problema na câmera, e nós voltamos aqui com a imagem em movimento. Muito obrigado, Adriano, muito obrigado, meu presidente Márcio Souza, e um feliz Dia dos Trabalhadores a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo aí pela internet ou na audiência da Rádio Metrópole. É isso aí, muito obrigado.